Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre os pronombres objetos ou pronombres complementos. O que acontece? Os pronomes objeto, eles conseguem substituir objeto indireto ou direto nas frases. Ele serve para que não hajam muitas repetições nessa frase e lembrando que quando a gente tem essa substituição, é porque isso já foi dito na frase, né? Aquilo já foi dito anteriormente, você está dizendo, se referindo novamente àquela pessoa ou àquela coisa. Então, para não haver muitas repetições, aí a gente usa os pronombres objetos. E aí a gente não precisa ficar repetindo aquilo que já foi dito antes na frase. Os pronomes objetos, eles são um pouquinho mais complexos que os pronombres sujetos. Então, eu vou tentar passar da maneira mais tranquila para vocês. Eles têm muita nomenclatura, muitas definições, mas eu vou tentar passar da forma mais tranquila, ok? Para facilitar, a gente vai montar duas tabelinhas baseadas na nossa tabelinha de pronombres personales. E aí, a gente vai montar uma para objeto directo e uma para objeto indirecto, para a gente saber qual o pronome que a gente vai usar para cada pessoa do singular e do plural quando a gente for substituir. Então, vamos lá. Para a primeira pessoa, no singular, a gente vai usar o me, tanto para o objeto directo quanto para o objeto indirecto. Na segunda pessoa do singular, a mesma coisa. A gente tem o te, tanto para o objeto directo quanto para o objeto indirecto. Na terceira pessoa do singular, a gente vai ver a nossa primeira diferença. Para o objeto directo, a gente vai usar o lo e o lá. E para o objeto indirecto, a gente vai usar o le e o se. Na primeira pessoa do plural, a gente usa o nos, para os dois novamente, tanto o objeto directo quanto o objeto indirecto. E na segunda pessoa do plural, a mesma coisa, a gente usa o os, para os dois também. E novamente, na terceira pessoa, agora no plural, a gente vai ter los, las para o objeto directo e les e se para o objeto indirecto. E assim fica a nossa tabelinha. Facilitou, né? Antes de prosseguir, eu quero falar com vocês sobre duas definições que a gente vai ter para os nossos pronombres. Os nossos pronombres, eles podem ser tônicos ou átonos. Pronombres átonos, basicamente, são os nossos pronombres objetos. Me, te, se, le, lo, la, los, las, les, nos, os. São todos pronomes átonos. E eles precisam de um verbo. Eles sempre vêm acompanhado de um verbo. Já os pronombres tônicos, eles não precisam necessariamente de um verbo para eles poderem estar ali. Eles podem estar ali sozinhos, eles podem servir como resposta, por exemplo. Quem quer ir à festa? Yo. Quem quer ir à festa? Eu. Ele pode servir como resposta e não precisa necessariamente de um verbo. A gente também vai ter, nos nossos pronombres tônicos, o mi, o ti, o si. E, por fim, quando o pronome leva a preposição con, ela pode aparecer junto ou separada. Veja só, em alguns casos, ela vai aparecer junta, como, por exemplo, comigo, contigo, consigo. Mas, em todo o resto, ela vai aparecer separada, normalmente. Con él, con ella, con ustedes, con ellos, con vosotros, con nosotros. Então, são casos isolados. E todos eles são pronombres tônicos. Tanto o comigo, contigo, consigo, mi, si, ti. Beleza, então. Agora que a gente tem essa definição, vamos voltar. Como que a gente faz para identificar o nosso objeto directo e o nosso objeto indirecto da frase? Quando você pega uma frase, você vai identificar primeiramente o verbo dessa frase. E a partir desse verbo, você vai fazer duas perguntas. Que e para quem? A resposta do que, ou seja, o que, vai ser o nosso objeto directo. E a resposta do para quem vai ser a resposta do nosso objeto indirecto. Uma coisa que dá pra gente pensar também é que o objeto indirecto, ele sempre vem com uma preposição antes. Vamos ver um exemplo. Ana escreveu um livro para mim. Ana escreveu um livro para mim. Primeiramente, vamos achar o nosso verbo. Nosso verbo é escreveu, do verbo escrever. Aí, a gente começa a fazer as nossas perguntas. Que escreveu Ana? Um livro. Então, a resposta dessa pergunta é o nosso objeto direto. Aí, a gente volta no verbo e pergunta de novo.
para quem escreveu? Para quem escreveu? Para mim? Então, esse é o nosso objeto indireto. Agora que a gente já sabe como identificar o nosso objeto direto e indireto nas nossas frases, a gente vai ver como que a nossa frase vai ficar depois que a gente fizer a substituição. Beleza? E aqui eu vou dar duas definições para vocês. Os pronombres átonos, ou seja, os nossos pronomes objeto, eles também têm a definição de pronombres clíticos. O que isso quer dizer? Quando eles vão depois do verbo, eles são enclíticos. E quando eles vêm antes do verbo, eles são proclíticos. Então vamos lá, a forma mais comum que a gente vai ter vai ser objeto indireto, objeto direto e verbo. Essa vai ser a forma mais comum que vai aparecer. Vamos ver um exemplo. Ella comprou um regalo para mim. Beleza, vamos encontrar o nosso verbo. Comprou, do verbo comprar. Aí a gente vai fazer as nossas perguntas. Que comprou? Um regalo? Então, a gente já tem o nosso objeto direto. Para quem comprou? Para mim? Encontramos o nosso objeto indireto. Nosso objeto direto vai ser uma terceira pessoa, portanto, a gente vai usar lo. É só olhar lá na nossa tabelinha. Nosso objeto indireto é uma primeira pessoa, para mim. Então, a gente olha lá na nossa tabelinha e a gente vai encontrar o me, correspondendo lá. Os dois no singular. Então, bora. Objeto indireto, me, objeto direto, lo, e verbo, comprou. Me lo comprou. Ella me lo comprou. Tem uma coisa que acontece bastante no espanhol, que é omitir o pronome sujeito. Porque pela conjugação do verbo, a gente já consegue subentender de quem que ele está falando e a gente não necessariamente precisa daquele pronome ali. Como, por exemplo, yo me chamo Amanda, eu me chamo Amanda. Se a gente tirar o yo, que é o nosso pronome sujeito, e deixar me chamo Amanda, ainda fica subentendido que eu estou falando de mim, que eu estou falando em primeira pessoa. Então, essa é uma coisa muito comum, a omissão do pronome. Agora, a nossa segunda forma é quando vem o verbo, objeto indireto e objeto direto. Essa forma é usada em alguns casos específicos, como, por exemplo, a gente tem o verbo no gerúndio, no infinitivo e no imperativo afirmativo. O gerúndio é quando a gente tem terminações em AND e IND. E a gente pode usar tanto dessa maneira quanto da primeira. Vamos ver um exemplo. Ella está comprando um regalo para ti. Aqui a gente já tem uma terminação em AND, então a gente já sabe que está no gerúndio. Beleza. Vamos fazer a nossa pergunta. Ella está. Que está? Comprando um regalo. Beleza. Esse é o nosso objeto direto. Agora, para quem está comprando um regalo? Para mim. Então, encontramos o nosso objeto indireto. Agora, vamos montar. Da primeira maneira, a gente vai colocar o objeto indireto, objeto direto e verbo. Então, ella te lo está comprando. Por quê? Porque a gente tem para ti, que é a segunda pessoa do singular. E aí, se a gente olhar lá na nossa tabelinha, a gente vai ter o te. Então, a gente coloca ele na frente. Aí, a gente tem um regalo, que a gente vai usar a terceira pessoa do singular, né? Então, te lo está comprando. Agora, e se a gente quiser colocar da outra forma? Se a gente quiser fazer da outra forma, porque no gerúndio a gente também pode. Então, a gente vai colocar o verbo, o objeto indireto e o objeto direto. E aí, nesse caso, a gente vai juntar tudo. Quando a gente coloca nesse formato, a gente junta tudo. Este está comprando-te-lo. O infinitivo é quando nós temos terminação em ar, er e ir. E também, assim como no caso do gerúndio, a gente pode usar tanto da primeira forma quanto da segunda forma. Tu vas a comprar uma casa para ti. Beleza, naquele mesmo caso do gerúndio, né? Só que agora no infinitivo. A gente tem comprar, terminação em AR. Beleza. Vamos fazer as perguntinhas para o nosso verbo. Vas a comprar que? Uma casa. Beleza, temos o nosso objeto direto.
Agora, ¿para quién vas a comprar esta casa? Para ti. E aí, a gente vai colocar primeiro da primeira maneira, né? Objeto indireto, objeto direto e verbo. Vamos lá na nossa tabelinha, né? Tu, segunda pessoa do singular. A gente vai usar o te. Beleza. Agora, para o nosso objeto direto, a gente tem una casa. Una casa, a gente vai usar a terceira pessoa do singular. Como é uma palavra feminina, a gente vai usar o la. Então, te la vas a comprar? Objeto indireto, objeto direto e verbo. Agora, na segunda forma, a gente vai usar verbo mais objeto indireto mais objeto direto. E o que acontece quando a gente faz isso? Vai tudo junto. Então, tu vas a comprar, verbo, te, da segunda pessoa do singular, e lá, da terceira pessoa do singular, se referindo a la casa. Tu vas a comprarte-la. Agora, por último, no imperativo afirmativo, o que é isso? É quando a gente tem uma ordem, ou um pedido, ou uma sugestão. Nestes casos, a gente só pode usar na segunda forma. Verbo mais objeto indireto mais objeto direto. É só assim que dá para usar no imperativo afirmativo. Vesti el vestido. Aqui a gente tem uma ordem, né? Um pedido, uma ordem, né? Vista o vestido, ponha o vestido. E aí, a gente só consegue usar na maneira verbo mais objeto indireto mais objeto direto. E no imperativo afirmativo, a gente só consegue usar... A gente não consegue usar a primeira pessoa, né? Porque a gente sempre vai estar se dirigindo a uma terceira pessoa, a uma outra pessoa. Então, nesse caso, a gente está se dirigindo diretamente à segunda pessoa do singular, né? Vestir el vestido. Eu estou te falando para você vestir o vestido. A gente vai pegar o nosso objeto indireto, que vai ser o te, né? Segunda pessoa do singular. E aí, a gente vai pegar o nosso objeto direto, que vai ser o vestido, né? Então, aí a gente vai usar o lo, na terceira pessoa do singular. E aí vai ficar assim, vestítelo. E por último, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o pronome se. Em algumas situações, em vez de a gente usar o le e o les, que tá na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, vocês repararam que tem o se ali também. Beleza, em quais casos que a gente vai usar esse se? Quando a gente tem um objeto direto de terceira pessoa e um objeto indireto também de terceira pessoa, não fica muito confortável de se dizer, de usar o le ou o les, seguido do lo, la ou los, las. Não fica muito confortável de se dizer. Essa é uma regra um pouco estética, né? Ela é uma regra que a gente usa para que a nossa fala seja um pouco mais confortável. Vamos ver um exemplo para vocês terem uma noção. Ele comprou uma flor para ella. Beleza, vamos encontrar nosso verbo. Comprou. Que comprou? Uma flor. Já temos o nosso objeto direto. Para quem comprou? Para ella. Nosso objeto indireto. Beleza. No nosso objeto direto, é uma terceira pessoa, né? Una flor, la flor. Então, a gente vai usar lo, la. No caso, como é feminino, la flor. Beleza. Agora, o nosso objeto indireto. Para ella, também é uma terceira pessoa, né? Então, ali na nossa tabelinha, né, dos objetos indiretos, a gente vai usar o le, no caso, né? Só que, se a gente for colocar assim, a gente vai pôr ele le la comprou. E não é confortável de se dizer, é uma estética que não fica bonita. Então, para a gente falar com mais fluidez, nesses casos, a gente vai falar ele se la comprou. Objeto indireto, objeto direto e verbo. Só que em vez do le, a gente usa o se. Todas as nomenclaturas dos pronomes objeto ou pronomes complementos, elas meio que se entrelaçam em algum ponto, né?
E parece que fica muito difícil, mas na verdade todas elas uma tem a ver com a outra. Eu espero que vocês tenham entendido bem como que funciona e como que a gente aplica esses pronombres nas frases e que tenha ficado tudo um pouco mais claro para vocês. Até a próxima aula. Até a próxima aula.